O narcisismo e a loucura humana são completamente vinculados. Como se pudesse dizer, o narcisismo é igual à loucura humana, né? A tentativa de tratar o psicológico do outro, né? Lá no início, com Jung e Freud, inventando a psicologia, a psicanálise dentro da medicina, o que é uma conquista, né? Nunca vamos dizer que isso fosse ruim. Devo dizer que só estou aqui hoje, desse jeito como estou, aos 65 anos, depois de uma tremenda crise lá em 2003, 1989, devido à escuta psicológica e a compreensão que a partir de 2017 passei a ter do narcisismo, coisa que nem o psicanalista tem. Ele acha que está de fato curando ou tratando o doente, quando na verdade ele somente acolhe para a escuta, enquanto vai passando a loucura de uma crise, né? Estão estudando nas relações, na correspondência entre Freud e Jung, como Freud, na relação com Jung, chegou a publicar o artigo O Narcisismo. Ontem, uma carta interessantíssima de 30 de maio de 1907, o Jung, que vinha desde 1906, desde 1902, né, se aproximando de Freud, leu o livro A Interpretação dos Sonhos de Freud, e é um livro que deixou o nome de Freud para a posteridade. Quando Jung conseguiu se aproximar de Freud, ele também quis deixar livros. A ideia é essa, tá vendo? Estou tão atolado nos problemas da clínica que dificilmente sobra tempo para o meu trabalho, meu próprio trabalho. É-me impossível no momento mergulhar no material. Qualquer levantamento sistemático da demência precoce é igualmente impossível, pois requer tempo ilimitado. Planejo, por conseguinte, uma mudança em minha situação, de modo a ter mais tempo livre para me dedicar inteiramente ao trabalho científico. Tá? Jung quer fazer o que Freud já vinha fazendo. Trabalho científico, né? Meu plano, que conta com o apoio decidido de Bleuler, é anexar à clínica, lá no Burgose, né, um laboratório de psicologia, tá vendo? Um laboratório onde ele ia fazer experimentos com os internos, como um instituto mais ou menos autônomo, do qual eu seria designado o diretor. Independente, livre das áreas, das amarras da clínica, né, do atendimento ali, no consumo diário, poderia, enfim, trabalhar como eu quero. Uma vez nessa posição, tentaria obter a separação da cadeira de psiquiatria da administração da clínica. Não ia mais ocupar tempo com a administração. Ficaria só com a teoria psiquiátrica. As duas juntas são demais e impedem qualquer atividade científica proveitosa. É certo que, ao dar esse passo, eu estaria abandonando minha carreira clínica. Mas o prejuízo não seria tão grande. Preferia abandonar a carreira clínica para ficar escrevendo livros, lendo e escrevendo. E posso imaginar que só com o trabalho científico já obteria satisfação, botei entre aspas, narcísica, bastante. Como vi em meus sonhos recentes, essa mudança tem para o Senhor um transparente fundo metapsicológico sexual. Isso aqui é o vocábulo de Freud, né? Encerrando a promessa de sensações de prazer em abundância. Eu gostaria de fazer, nesse estilo, um atraente livro de quadros clínicos a ser apreciado apenas pelos que comeram da árvore do conhecimento. O resto falaria por si mesmo. Porque é assim também, né? Igual meu pai. Ele se consumiu uma vida na condução da família com 8 filhos, morreu condenado como violento, estúpido, machista, grosseiro, e ele dizia que se publicasse a vida dele daria um romance.
A pessoa se consome durante uma vida e não tira seu momento para escrever o trajeto de sua vida, deixando-a como memória, ao contrário de apenas deixar seu nome numa árvore genealógica. Tanto Freud quanto Jung objetivavam também, para além de deixar uma teoria, deixar também seus nomes para a posteridade. Continuando, o Narciso apaixonado por si mesmo quer permanecer para além da vida que vive e ser imortal, como os membros imortais das academias de letras. Ser imortal seria uma ideia inútil, uma futilidade total, caso não trouxesse alguma novidade, que fosse também uma contribuição útil para o conhecimento da humanidade. Com seus potinhos de fezes, Piero Manzoni quebrou um paradigma. Até a merda humana, sendo criativo, pode ser útil como obra de arte. Nos manicômios se vê seres humanos se lambuzando de fezes, de cócoras, e colocando suas fezes para fora. O homem utilizava o dedo como pincel, as fezes como tinta e a parede como tela, onde desenhava alguma figura. É a merda do artista. Na luta pela sobrevivência, deixando sua arte impressa para ser analisada. Devido ao fato da imagem, o ser humano se torna completamente perturbado. É a psicose generalizada pelo narcisismo. Há um grande erro na compreensão do sentido do narcisismo, que não visaria somente a imagem. A imagem é um a posteriori, como propôs meu pai, A posteriori de tudo, eu vou publicar um livro. E não viver em função da publicação de livros. Ou, que for o caso, sim, quando você tem uma novidade para trazer. Há um grande erro na compreensão do sentido do narcisismo, que é o motivo que explica o surgimento repentino de um número gigantesco de ser humano autista. A proporção era um autista para cada 150, caiu de um autista para cada 30. Em breve pode ser 1 para 1, O excesso de amor por si mesmo e o amor pela cria pode impedir o desenvolvimento da criança. Ou então, o amor pelo empoderamento, O amor por, eu sei cuidar, tira a mão. A falta de compreensão do narcisismo poderá desumanizar o ser humano. O narcisismo é um transtorno devido à imagem, para o ser humano. A sociedade inteira, pelo idealismo do relacionamento, do politicamente correto, sofre do famoso transtorno de narcisismo. Então estamos estudando a fundo, o mais que pode, o tempo que me resta aqui na Terra. Deveremos produzir um livro que será essa explicação que levou Freud a introduzir o narcisismo na psicanálise. Introduzir então um artigo que deixou ele também, como ser humano para a posteridade. Mas no caso de Freud, de Jung e muitos outros que escreveram as teorias, elas são úteis, que a gente vai a elas e aprende aquilo que a gente não aprenderia em nenhum outro lugar. Mas para isso é exigido uma função que é saber ler, Saber interpretar as palavras, conseguir não sucumbir sob o golpe da linguagem. Essa frase é fantástica, Você não eliminar o outro porque ele te xingou, tá? Sucumbir sob o golpe da linguagem é você eliminar o outro porque ele te xingou, ou porque ele publicou um texto e você não entendeu. Foi postado um texto aqui assim: rapaz, você tem umas ideias fantásticas, costumam dar certo. O que você sugeriria como tratamento para uma mulher gorda? Prisão. A prisão resolve. Uns 3 meses de cadeia. Vai sair magra. E para quem sofre de ansiedade? Prisão também. A ansiedade desaparece. O doente é um criminoso? Óbvio. Ele quer prejudicar o corpo dele. O eu é um criminoso. Se Maria G tivesse sido presa, não teria se suicidado. O transtorno psicológico, então, na sua teoria, seria prender o doente? Exato. Alcoólatras, usuários de drogas, ayahuasca, alucinógenos, gente desse tipo, que não cuida do corpo e fica procurando a morte, precisa ser detida. É problema de narcisismo.
quer chamar atenção para sobre si. Na cadeia ele melhora. E o viciado em psicanálise? Prisão também. Mais alguma pergunta? Não, muito obrigado. Quando vai sair o seu novo livro? Em breve. A pessoa lê o texto, que é uma ficção, né? É um texto. Ninguém vai fazer isso que está escrito no texto, né? É um absurdo, né? O próprio texto é uma loucura em si próprio. Mas uma que leu, impregnada de ideias, do politicamente correto, né? Ainda que tente compreender um sarcasmo, só posso qualificar o texto como sexista, gordofóbico e anti-humanista. O texto é anti-humanista, né? Prender a pessoa que está doente, talvez até funcionasse, mas isso não pode ser feito na prática. Mas ela tomou ao pé da letra, né? Como sempre afirmo, ela sempre afirma, tá vendo o narciso dela? Não precisamos de direita, pois preenchemos todos os requisitos no item discriminação e exercício da hegemonia. Ela, querendo ser hegemônica, né, com a palavra e julgando um texto que leu, querendo impor a realidade, um pensamento dela, quando na verdade não entendeu o que leu. Foi assim que eu vivi 40 anos com uma feminista que resultou nesse pensador do narcisismo, porque para a mulher a imagem é tudo, né? E quando ela lê um texto que mexe com a imagem dela, ou escuta uma frase que mexe com a imagem dela, ela enlouquece. Ela não consegue mais raciocinar, não. Perde a noção de raciocínio e o empoderamento foi justamente o que levou, o empoderamento imaginário, né? Foi o que levou uma feminista, mulher minha, que até 2010 era uma ótima pessoa. Compartilhava tudo, dividia as responsabilidades, comunicava tudo ao marido. De 2010 em diante, passou a tomar decisões pessoais com a renda superior a 20 mil reais por mês e o restante já foi comentado antes. A imagem, então, querendo se impor à realidade, né? Ao contrário de deixar que a realidade apareça sustentando a imagem. Quando a imagem tenta se impor à realidade, não enxerga o perigo.